Eu tenho algo para compartilhar com você. O tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração para hoje é: será que Deus não está me vendo? Será que Deus não está me vendo? Queridos, eu não sei como que você está passando os seus dias, como tem sido a sua vida nesses últimos dias, mas eu sei pela palavra de Deus, e eu sei também pela nossa experiência de vida, que por mais tenebrosa e difícil que pareça a sua situação, existe alguém que está te vendo. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo, tu que estás aqui, não só perto, mas dentro de nós, eu peço que o Senhor venha nesta hora fazer o que nós não podemos fazer. Eu peço que o Senhor nesta hora faça o que somente o teu Espírito pode fazer. Eu peço que o Senhor faça nessa noite aquilo, Senhor, que a tua igreja necessita receber. A igreja é tua, Senhor, a palavra foi o Senhor que inspirou, e o Senhor sabe o que cada um de nós precisamos ouvir nessa noite. Não só os que estão aqui presencial, mas os que estão na live, os que estão em casa. Senhor, eu peço que o Senhor venha nesta hora fazer o que está no teu coração. Essa palavra nasceu diante de um momento nosso de comunhão, de intimidade, e o Senhor falou tão tremendamente ao meu coração, e o Senhor me inspirou a estar compartilhando isso com os irmãos nessa noite. Eu acredito que o Senhor já preparou algo, já preparou o terreno. Então faça aquilo que está no teu coração. Eu chamo os anjos que guardam o ministério da palavra, que operem nesta noite, tirando todo o mal, toda atrapalhação, todo impedimento, tudo aquilo que venha tentar impedir os teus filhos de receber de ti nesta noite, de receber a tua palavra, de receber aquilo que o Senhor quer comunicar. Eu amarro todo embaralhamento na mente, todo cansaço, todo sono, todo espírito contrário, no nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, que o teu Espírito somente tem livre acesso às mentes e aos corações dessa noite, para poder agir, fazer e falar conforme a tua vontade. Amém. Pode liberar. Quero botar esse videozinho para vocês verem rapidinho, depois nós entramos. Amém. Glória a Deus. Great prophet has risen among us. God hath visited his people. Aleluia.
Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ler esse relato que está em Lucas 7. Lucas capítulo 7, versículo 11 ao versículo 17. Amém. Oh, Espírito Santo. Glória a Deus. Versículo 11 diz, queridos: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos, e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois, aproximando-se e tocou no caixão. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Depois interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém, queridos? Amados, essa mensagem veio a mim, ou o Senhor falou ao meu coração, em uma quinta-feira, de quinta para sexta, na verdade era sexta-feira, já era de madrugada, logo após um culto aqui de quinta-feira. E um culto esse, irmãos, que depois de muita luta aqui naquele dia, e algumas lutas que eu estava passando, eu tinha decidido em não fazer o culto. Fui lá para dentro e falei: não vou fazer culto hoje. E de uma forma divina, de repente apareceu gente aqui, porque toda quinta-feira a gente faz culto aqui, não vem ninguém. Normalmente estou eu aqui, minha mãe, minha tia Rosária, que nunca falha, e o Dudu me ajudando na live. Só que toda quinta-feira, irmãos, é uma luta muito grande. Eu começo a live 8h30, 8h40, porque é problema, aquela coisa toda, eu não tenho jeito para ajudar, aquela coisa toda. Então, toda semana aquela luta. E naquele dia eu falei: não vou fazer live hoje, não vou fazer live, não tem condições. Toda semana é a mesma coisa, toda semana é o mesmo jeito, toda semana é a mesma luta, não tem ninguém para me ajudar, não tem aquela coisa toda. E daqui a pouco o pessoal chegou, e eu fiquei aí, Sabina falou para mim: ó, o pessoal está aí pro culto. Já era, eu acho que 8h40, se não me engano, sei lá, 8h30, 8h40. E eu falei: amém. Eu fui, arrumei, vim para cá, dei a palavra que estava no meu coração, que Deus tinha reservado, separado, para poder fazer. Queridos, porque às vezes tem momentos que nós passamos por essas situações. E eu estava nessa, eu falei: ninguém vem, aquela coisa, aqueles questionamentos que vem. E acabou o culto, eu fui dormir ainda meio chateado. E de madrugada o Senhor falou comigo: estude. Me acordou, eu estava dormindo, por incrível que pareça, nesse momento a Manuela não estava acordada. Me acordou e falou: estude a vida da viúva de Naim. E eu peguei o texto, li o texto, e eu falei: o que tem aqui? Porque, como você vê, é um texto curto, é um texto que tem poucas informações, não fala muita coisa, é um milagre. Amém? Tem muitos milagres aqui. E o Espírito Santo falou comigo: eu mandei você estudar, não ler o texto. Então eu comecei a estudar, fazer o levantamento. Então, queridos, uma das coisas que eu percebi aqui nesse texto é que justamente quando nos sentimos esquecidos ou desprezados, e devemos lembrar que Jesus foi ajudar a essa viúva exatamente em seu momento de maior necessidade. Amém? Eu não sei qual é a necessidade que você está passando, eu não sei o que você está fazendo, mas Ele virá te auxiliar também. Ele virá ao teu encontro também. Ele virá sobre você também. Amém, querido?
Às vezes, irmãos, nos altos e baixos da vida, às vezes naquelas lutas diárias que nós estamos passando, podemos achar que Deus está tão longe, nós não conseguimos ver Deus atuante no nosso dia a dia, nós não conseguimos ver Deus atuante naquilo que nós estamos passando, parece que Ele está tão longe, os acontecimentos parecem tão entediantes, monótonos, nada muda, nada acontece, eu estou fazendo a minha parte, eu faço e nada acontece, nada muda, não está dando certo, quando que isso vai parar, meu Deus do céu? Amém, irmãos? Parece que nada muda. Então, irmãos, eu quero passar para você as lições que eu aprendo aqui, para que toda vez que você se sentir assolado, ou talvez você esteja assolado neste momento, esteja passando por uma situação terrível neste momento, toda vez que sentimentos de insignificância, de que não está dando certo, de que não vai dar certo, vier sobre você, você possa pensar e lembrar desta mulher, lembrar deste fato. Amém, irmãos? Uma mulher que o Novo Testamento cita, a palavra cita uma mulher, seu nome nem é mencionado na Bíblia, ninguém nem sabe qual é o nome dela, mas ela foi simplesmente identificada pelo nome da sua vila de onde ela morava e pelo seu estado civil. Amém? A viúva de Naim foi identificada pela cidade, pela vila, melhor dizendo, pelo vilarejo onde ela morava, que era Naim, e pelo seu estado civil. Ou seja, não tinha nome. Para você ver o tamanho da insignificância que ela tinha neste quadro. Amém? Amados, somente o evangelista Lucas registra essa incrível história. Uma história curta, maravilhosa, um milagre. Mas nenhum dos outros evangelhos registraram esse milagre. Nenhum dos outros evangelhos, você pode procurar Mateus, Marcos e João, nenhum outro registrou o que aconteceu. Somente Lucas registrou essa história. Amém? Irmãos, depois de eu ter estudado, de eu ter procurado, de eu ter lido tudo isso aqui, para mim, irmãos, essa história representa, na verdade, a essência de uma ministração personalizada, feita pelo Salvador, e de como Ele ajuda as pessoas desanimadas, comuns, desprezíveis. Amém? Porque a tendência nossa, muitas vezes, é achar que Deus tem muita coisa para se preocupar. Tem casos muito piores, tem pessoas muito mais complicadas aí, mas não, queridos. Aqui mostra nesse fato, quando você começa a estudar, que Deus olha vidas. Deus olha você. Amém? Eu não consigo me esconder na multidão. Eu não consigo sumir diante de tantas preocupações que Deus tem. Deus olha você. Deus olha sem dúvida nenhuma para você. Você pode talvez às vezes diante da situação perguntar: será que Deus me conhece? Será que Ele se importa comigo? Será que realmente Ele se importa? Irmãos, esse texto nos mostra. Amém? O capítulo 7 de Lucas mostra Jesus parando uma procissão fúnebre e trazendo milagrosamente um rapaz morto de volta à vida. Amém? Mas, queridos, há muito mais coisas para ser entendido aqui nessa situação do que simplesmente mais um milagre. Amém? Na verdade, irmãos, todo milagre, toda ação, toda história de Jesus, se você for procurar ou se você for estudar profundamente, você vai tirar lições tremendas. Amém? E aqui eu vejo algo poderoso que eu quero compartilhar com você, essas lições, algumas lições que quando você estuda você consegue ver. Primeira coisa, não importa como e onde você esteja, Ele vê você. Amém? Amém? Talvez a sua situação seja tão complicada, tão terrível, tão abandonada, tão desprezível como essa mulher, que nem nome tinha.
Talvez o ministério não esteja dando certo. Eu faço isso, eu faço aquilo outro e não está dando certo. Não despreze os momentos de plantio. Não despreze os momentos de semeadura, porque são esses momentos que estão te preparando para que você possa colher. E Deus está vendo cada detalhe da sua vida. Deus está vendo cada momento da sua vida. Porque, queridos, como nós falamos, e o meu questionamento era: Senhor, eu estou fazendo algo que o Senhor orientou a fazer. Eu estou fazendo algo que o Senhor me disse para fazer. Eu estou fazendo algo que foi claramente uma direção sua. Por que está acontecendo? Por que tanta dificuldade? Por que as coisas não caminham? Por que as coisas não andam? Irmãos, não importa o quão difícil pareça, Ele está vendo você. Amém? Por que eu tiro essa conclusão? Irmãos, Naim era um vilarejo agrícola na época de Jesus. Olha os dados. Era um aninhado, um sopé do Monte Moré, que definia, na verdade, a margem ocidental do Vale de Jezreel. A cidade propriamente dita ficava fora do caminho mais trilhado, ou seja, ficava num lugar onde quase ninguém passava. Ficava num lugar destacado, diferente, longe, ou melhor, ninguém passava por aquele trilho, ninguém passava por aquele caminho. De tão insignificante que era o vilarejo. O acesso se limitava para aquela cidade a uma única estradinha de terra. Na época de Jesus, aquele assentamento devia ser bem pequeno e relativamente pobre. E ainda continua assim, desde aquela época até hoje. Amém? Lugarzinho insignificante, pobre, ninguém vê, ninguém dá atenção. Amém? Era um lugar onde aquela mulher se encontrava. Era um lugar onde aquela mulher vivia. Amém? Um dado aqui, houve ocasiões em sua história, na história daquele vilarejo, em que a cidade chegou a ter apenas 34 casas e somente 189 pessoas habitando lá. Hoje há aproximadamente 1.500 habitantes lá naquele lugar. Ou seja, continua sendo um local bem pequeno, bem insignificante. Nem político quer ir lá para poder arrumar voto, não faz diferença. Amém? Era um local insignificante, era lá onde ela estava, era lá onde ela morava, era lá onde ela habitava, era lá onde ela estava. Então, talvez a gente fique pensando: não, mas eu, por quê? Eu? Não tem como. Deus não se importa, Deus não vai ver. Eu sou pobre, eu sou feio, eu não sei fazer nada, eu não consigo nada, tudo que eu tento não dá certo, tudo que eu vou fazer eu não consigo. Deus está vendo você. Amém. Segundo ponto que eu vejo aqui, irmãos, é que ele fez todo o esforço para salvar aquela mulher. Ele fez todo o esforço para poder salvar aquela mulher. Irmãos, são informações que a gente não tem lendo o texto. Mas olha isso aqui. Lucas começa o seu relato, amém? Observando, nessa versão que nós lemos, né? Que Jesus estava em Cafarnaum no dia anterior e havia curado o servo do centurião. Se você ler do versículo 1 até o 10, você vai ver a cura do servo do centurião, amém? Logo depois ele informa, logo depois, foi o que o autor colocou nessa versão que nós lemos na NVI, amém? Na NVI diz que logo depois, em outras versões diz assim que no dia seguinte, logo no dia seguinte, amém? O Senhor foi para uma cidade chamada Naim, acompanhado por um grande grupo de discípulos. Essa sequência, irmãos, é muito importante. Por que ela é muito importante? Porque ela traz detalhes poderosos e grandiosos de como que Deus vê a cada um de nós. Talvez você esteja passando por uma situação e você esteja orando, esteja clamando ao Senhor, perguntando um monte de coisa. Mas esses relatos aqui nos mostram algo poderoso.
Amém? Por quê? Irmãos, Cafarnaum fica na costa norte do Mar da Galileia, a 180 metros abaixo do nível do mar. Olha só isso, a 180 metros abaixo do nível do mar. Para você ter uma ideia, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente está a 2,1 do nível do mar, ou seja, a gente está praticamente no mesmo nível que o mar. Aqui, Cafarnaum é 180 metros abaixo do nível do mar. A gente que estudou sabe que se você está muito abaixo ou muito acima, você tem uma série de problemas. Amém? Quer ver um problema que você tem, por exemplo? Se você está muito abaixo do mar, você sabia que o tempo de ebulição da água demora muito mais do que quando você está no nível do mar? Se você bota uma água para ferver aqui no nosso nível, quando ela chega a 100 graus, o que acontece? Ela ferve. A temperatura para isso acontecer a 180 graus abaixo do nível do mar tem que ser muito mais alta. Ou seja, demora mais tempo, gasta mais gás. Então, existe uma série de dificuldades. Mas o que eu quero relatar aqui e mostrar para você é o que aconteceu. Irmãos, Naim primeiro fica aproximadamente 50 quilômetros a sudoeste de Cafarnaum, a 200 metros acima do nível do mar. Amém? Portanto, queridos, Jesus teve que enfrentar, ou exigiu muito de Jesus, uma árdua subida, colina acima, para se chegar à cidade. Amém? Agora, queridos, o pior de tudo é que é 50 quilômetros. Sabe quanto que dá 50 quilômetros daqui para algum lugar? Sabe onde eu estava falando para a menina hoje? Eu estava olhando no mapa. 50 quilômetros, irmão, era como se fosse daqui a Seropédica. Caminhando daqui a Seropédica. Só que não era estrada plana, não. Era subindo colina. Porque ele estava num lugar que era 180 metros abaixo do nível do mar e subiu para um lugar que era 200 metros acima do nível do mar. O total de 380 metros. Amém? Só que a gente não tem noção disso. A gente acha que 380 metros é só ele subir uma subidinha, é uma rampa. Não, querido. 180 metros abaixo do nível do mar quer dizer que está muito abaixo. É um vale. Amém? Então ele subiu bastante para poder chegar no nível. Depois teve que subir mais ainda para chegar onde a mulher estava. Amém? Irmãos, para caminhar de Cafarnaum a Naim, seria necessário pelo menos 1 ou 2 dias de viagem. Amém? Se você caminhar devagar, né? Eu peguei um dado aqui que recentemente um grupo de alunos, pesquisadores do centro de Jerusalém, de Bairro, levou 10 horas para percorrer a pé esse trajeto. Hoje, em estradas totalmente pavimentadas. Que isso significa o quê? Que é muito mais fácil. Amém? Mas Jesus, irmãos, para poder chegar no outro dia, provavelmente, irmãos, ele acordou bem cedo, de madrugada, para poder ir até a mulher, ou então nem dormiu. Amém? Não, então nem dormiu, queridos. O que isso me mostra? Isso me mostra que Jesus fez um sacrifício tremendo para poder ir em socorro daquela mulher, para poder salvar aquela mulher. Ele fez um esforço sobre-humano para poder chegar até aquela mulher. Amém? E em comparação, irmãos, aquele não tinha morrido ainda, mas em comparação, tudo que Jesus sofreu na cruz, tudo que Jesus passou na cruz, toda a dor que ele sofreu, toda a enfermidade que foi lançada sobre ele, todo o açoite que ele levou, foi para poder salvar você. Amém? Ele passou desprezo, ele passou uma humilhação, ele foi cuspido, ele foi escarnecido, para que você não precisasse ser, para que você pudesse ser transformado, para que você pudesse receber o que você precisa. Por quê? Porque ele vê você. Ele vê você. Por mais difícil que pareça estar a sua situação, ele está vendo você. Ele está vendo a sua vida. Ele está vendo o que você está passando. Amém?
Uma outra coisa que nós podemos ver aqui claramente, irmãos, que não importa o tamanho da tragédia que você está enfrentando, Cristo é a solução. Não importa o quão difícil, ou quão estranha, ou quão complicada seja realmente uma tragédia. Para os homens não tem solução, mas Cristo traz a solução. Amém, irmãos? Porque o que eu posso ver aqui primeiro? Essa mulher estava diante de uma dor emocional muito grande, uma dificuldade emocional muito grande. Amém? Porque a palavra relata que Cristo se aproximou da cidade. Quando Jesus chegou lá da sua exaustiva viagem, depois de ter passado a noite em claro caminhando, quando Cristo chegou lá, irmãos, um rapaz de provavelmente 20 e poucos anos. A Bíblia não relata a idade dele, mas segundo os estudiosos, talvez ele tinha 20 e poucos anos. Estava sendo levado em uma maca fúnebre para ser enterrado. Um jovem que tinha toda uma vida pela frente. Um jovem que tinha começado a sua vida, praticamente, estava ali para ser enterrado. Então, talvez a dor emocional seja muito grande, a carga emocional que você está enfrentando é muito grande. Essa mulher também estava, irmão. Lucas conta, irmão, que aquele jovem era o único filho da viúva. Ela era viúva e ele era o seu único filho. Amém? Além de Lucas relatar isso, né, os estudiosos estudaram, né, a época e diz que, consequentemente, aquela mulher também não tinha nenhum descendente. Não tinha mais ninguém. Completamente desamparada, perdida, sem ninguém no mundo. Irmãos, isso aqui me diz muita coisa. Que às vezes nós colocamos a nossa esperança em pessoas, nós colocamos nossos olhos em coisas, em relacionamento, em homem, em mulher, em casamento, em isso e aquilo outro. Irmãos, nós só precisamos dele. Ele está vendo. E se você continuar fiel, se você permanecer fiel, ele virá ao teu socorro. Você pode não ter mais ninguém no mundo, você pode não ter mais ninguém por você, você pode não ter mais nenhuma esperança no homem, no governo, no sistema, nos médicos, mas ele está vendo você. E ele vai fazer todo o esforço para poder ir até você. Ele vai fazer todo o esforço para demonstrar o amor dele a você. Amém, queridos? A palavra mostra, irmãos, que estava ali naquele momento um grande grupo de moradores da vila que acompanhava a sua terrível tragédia familiar. Era uma tragédia. A mulher já viúva, sem marido, o único filho morre, o vilarejo é pequeno. Uma tragédia tão grande que todos estavam juntos. Irmãos, não importa qual seja a tragédia que você está passando, não importa como que as pessoas te veem, te reconhecem ou falem de você, não importa como que você é conhecido no bairro, no local onde você está, aquele ali não vai dar em nada, aquele ali não vai ser ninguém. Aquela ali nem nome tem. Irmãos, o Senhor está vendo você. Obviamente, ver um filho morrer seria uma tragédia para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Amém? Como dizem por aí, o normal é os filhos enterrar os pais, não os pais enterrar os filhos. Então, é uma tragédia para qualquer pessoa ter que enterrar o seu filho. Mas, irmãos, vamos pensar ainda nos agravantes. Para imaginar a cena. Foi essas coisas que Deus falou tanto ao meu coração ao estudar. Porque às vezes a gente acha, irmãos, Deus está vendo. Deus está acompanhando. Deus está te vendo. E Ele virá no devido momento ao seu favor. Amém? O que exatamente significava em termos sociais, espirituais e financeiros
ser uma viúva sem herdeiros nessa época. Amém? Aqui é um outro ponto. Maldição espiritual. Amém? Maldição espiritual era o que aquela mulher estava passando. Além disso tudo, além de ter perdido seu filho, além de estar num estresse emocional, além de estar numa dor emocional terrível, olha as implicações que tinha isso aqui. Amém? Na cultura do Velho Testamento, irmãos, acreditava-se que quando o marido morria antes de ter uma idade avançada, isso era sinal de castigo de Deus pelo pecado. Assim, alguns acreditavam que Deus estava punindo a viúva também. Amém? Nós vemos isso no livro de Ruth, irmãos. No livro de Ruth, quando Noemi ficou viúva, ainda muito jovem, ela se lamentou diante do Senhor. E qual foi a oração que ela fez? Vocês lembram? Ruth 1:21 diz assim: pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me fez tanto mal. Por quê? Porque essa era a cultura deles. Se uma pessoa morreu jovem, é porque ela está em pecado. Se ficou viúva jovem, é porque estava em pecado. Tem uma maldição espiritual sobre ele. Amém, irmãos? Então, queridos, aqui era um quadro em que a mulher, imagine a tensão em que essa mulher estava pensando, o que essa mulher estava passando. Já era marginalizada, discriminada, era um zero à esquerda. Por quê? Porque ainda tinha esse peso espiritual, religioso sobre ela. Amém? E eu quero dizer para você, irmãos, não importa se você está passando por um peso religioso, não importa se você está passando por uma maldição espiritual, como muitos dizem aí, essa é uma maldição familiar, isso é uma maldição hereditária, isso que você está falando, talvez seja, irmão, mas o que eu quero dizer para você é que quando Jesus entra, não importa a maldição, não importa o problema emocional, não importa nada, irmãos, Ele é a solução e Ele vem e resolve. Amém, queridos? Não apenas havia uma dor espiritual e emocional, irmãos, mas aquela viúva também estava enfrentando uma ruína financeira, até a possibilidade de morrer de fome, ela estava para enfrentar. Amém? Então, uma outra coisa que eu vejo aqui é a ruína financeira. Por quê, irmãos? No casamento, naquela época, a mulher não tinha nem alma. Naquela época a mulher não era nada. A mulher era propriedade do pai, e quando ela casasse, ela passava a ser propriedade do marido, sustentada pelo marido. A mulher não estudava, a mulher não fazia nada. Ela era fadada a cuidar da casa, a cuidar dos filhos. Era uma serva do marido. Amém? Então, irmãos, quando o marido morre, primeiro, acabou-se a esperança. Qual vai ser a dela agora? Ela tem que torcer para alguém, né, um homem bondoso, gostar dela e querer uma desquitada. Só que ninguém queria, porque era marginalizada. Quando era, no caso, desquitado, era uma marginalizada, era uma mulher que ficava à margem. Nenhum homem naquela época queria casar com uma mulher que já era casada, que já tinha sido casada. Então, qual era o futuro dela, irmãos? Era virar uma mendiga ou uma prostituta. Era por isso que muitas mulheres viravam prostitutas naquela época. Ou porque eram desquitadas, ou porque era viúva, ou porque não era mais virgem, e aí nenhum homem queria. Então a mulher era marginalizada. Então, além, irmãos, de toda a dor emocional, além de uma maldição espiritual, vamos dizer assim, que ela estava enfrentando, ela agora estava diante da dor de talvez morrer de fome. Amém? Porque a mulher é designada, irmãos, pela sua família ao marido. E a proteção financeira, o sustento dela, vinha completamente do marido. Se ele morresse, ela ficava aos cuidados de quem? Do filho, do herdeiro. Como o filho era o único herdeiro, tinha acabado de morrer, o que seria dessa mulher, irmãos? Amém? Ela estava no fim da linha, irmãos. Amém? Antigamente as mulheres começavam cedo, né? A vida de casada era muito cedo. Então, se esse filho tinha 20 e poucos anos, né? Aqui os especialistas dizem que talvez ela tinha uma meia idade.
estava no meio da sua vida, ou seja, ainda tinha muito caminho pela frente. Era uma mulher nova, ainda ia viver a outra metade da vida. E ali ela estava diante dessa situação, morando num vilarejo que não tinha muitos recursos, pequeno, que era desprezado por todos, um vilarejo que quase ninguém ia para lá, ninguém passava por lá, o caminho era distante, poucos recursos no seu vilarejo, sem marido, sem ninguém e agora sem filho. Amém, irmãos? Então ela estava carente espiritual, carente socialmente e agora carente financeiramente, completamente sem ninguém. Amém? E é por isso que essa história, irmãos, é tão maravilhosa. Porque a gente lê aqui na Bíblia, Jesus passou na vila, passou no vilarejo, curou o menino, amém, filho da viúva de Naim. Mas não, irmãos, tem muito mais coisas dentro disso aqui do que uma simples cura ou um simples ressuscitar de morte. Amém? Um outro ponto que a gente consegue ver aqui é que ele sempre chega, irmãos, na hora certa, nem adiantado e nem atrasado. Amém? Ele sempre chega na hora certa. Amém, irmãos? Precisamente nós vemos aqui nesse breve relato em que momentos em que os moradores estavam carregando aquele menino para ser o quê? Enterrado. Ele já estava indo para ser enterrado. Você entende o porquê que Jesus não podia nem ter dormido? Você entende o porquê que Jesus foi para lá tão logo ele recebeu o insight ou a direção, o download do céu? Porque ele não podia chegar depois. Ele estava a ponto de ser enterrado. Ele teve que chegar na hora certa. Jesus chegou no meio da procissão. E o texto diz, em Lucas 7,13, que ele encontrou a procissão e moveu-se de íntima compaixão por ela. Ele olhou e viu aquela mulher chorando. Ele olhou e viu aquela situação. E ele foi ao encontro dela. Irmãos, não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, Deus vai chegar na hora certa. Amém? Não é você que determina a hora, não é você que determina o tempo, não é você que sabe qual é a melhor hora, Ele sabe qual é a melhor hora. Porque os planos deles é maior do que os seus, os sonhos deles é maior do que o seu. Ele é que está nessa parada, ou Ele é o Senhor da sua vida ou não é. Se Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, Ele é que sabe o momento certo, a hora certa, a pessoa certa, o local certo, o momento certo. E na hora certa, Ele vai fazer. Da mesma forma, quando Ele chegou no momento exato na vida daquela mulher, para poder salvá-la. Amém? O engraçado aqui, irmãos, é que Ele ressuscitou o filho. Mas na verdade a salvação foi para a mãe. Irmãos, Deus tem os seus meios. Não fique querendo adivinhar como que Deus vai fazer. Não fique querendo determinar como que Deus vai fazer. Amém? Talvez aquela mulher, a Bíblia não relata, o relato é tão pequeno, mas talvez enquanto seu filho estava doente, ela estava orando por ele, pedindo que Deus o curasse. Deus, não me deixe que ele morra, não deixe que ele morra, senão eu vou ficar sozinha, o que vai ser de mim? Deus não curou, Deus ressuscitou o morto. Amém? E quantas vezes você quer planejar? Irmãos, continue na presença. Continue obediente. Continue praticando os princípios, que é a sua parte. A parte de Deus, deixa que Ele sabe qual é a hora, qual é o momento. E a parte dele, Ele sabe fazer muito bem. Mas você sabe fazer a sua? Você está fazendo a sua? Amém? Queridos, Ele chega no momento certo. Jesus de alguma forma, irmão, sentiu
a situação profundamente desesperadora daquela viúva. Pode ser que ela tivesse passado a noite, eu botei aqui, prostrada no chão de terra de sua casa, implorando ao Pai Celestial que lhe dissesse o motivo de sua situação. Talvez ela estivesse abertamente questionando a razão de Deus exigir que ela continuasse vivendo nessa terra depois de ter perdido seu filho. Senhor, por que o Senhor não me leva? Por que levou meu filho? Era melhor eu ir do que ele. E a gente acha que Deus não está vendo, irmãos. A gente acha que Deus não está acompanhando. Mas Ele está acompanhando cada passo seu. Ele está vendo cada detalhe da sua vida. Ele sabe onde você anda. Ele sabe com quem você anda. Ele sabe o que você está fazendo. Porque os olhos dele estão sobre você o tempo todo. Talvez, irmãos, ela até tivesse abertamente questionado muitas coisas a Deus. Ou talvez ela estivesse aterrorizada com a iminente solidão que a esperava. Na verdade, queridos, nós não sabemos como foi, nem o que foi. Mas tem o caso de Natanael. Quando Natanael chegou até Jesus, Jesus falou para ele: Natanael, eu vi você assentado lá debaixo daquela árvore. Amém? Nós não sabemos como foi. Talvez ela orando, clamando a Deus, Deus foi e inspirou o Espírito Santo a Jesus para ir até lá. Irmãos, essa é a importância de tudo que nós temos falado aqui com relação à comunhão, à intimidade, a estarmos juntos com o Espírito Santo. Porque essa é a única forma de nós recebermos a direção clara. Por que Jesus era infalível? Por que Jesus realizava as coisas que realizava? Porque ele estava em constante comunhão com o Espírito Santo. E ele só fazia o que o Espírito Santo dirigia para ele fazer. Amém? Então, nós não sabemos como, irmãos, mas Jesus sabia que ele tinha que estar aí, e ele sabia a hora que ele tinha que estar lá. Talvez Deus tenha dado uma visão a ele, talvez Deus tenha mostrado alguma coisa, porque, irmãos, ele era um homem, ele não era onisciente enquanto ele estava na terra. Ele não estava onipresente em todos os lugares. Ele precisava da direção do Espírito Santo. Ele precisava que o Espírito Santo mostrasse e apontasse. Isso aqui nos fala, irmãos, que se Jesus podia, se Jesus fez, você também pode. Amém? É isso que nós precisamos entender. Não, Jesus era Jesus, não, irmão. Jesus era homem. E a palavra diz que ele veio para cá para ser o teu exemplo, o meu exemplo. E como ele é, nós temos que ser. Amém, queridos? Nós não sabemos como foi, mas algo eu sei: o Espírito Santo o direcionou a estar lá. Amém, queridos? E o Espírito Santo, que é o teu Deus, ele está vendo cada situação que você está passando. Nós sabemos que o Salvador decidiu, irmãos, partir imediatamente de Cafarnaum até Naim, algo que o exigiu que caminhasse ainda na noite para interceptar uma procissão fúnebre pouco antes do sepultamento do corpo. Irmãos, o que a palavra nos diz que quando ele viu o rosto daquela mulher coberto de lágrimas, caminhando atrás da procissão do seu filho, Jesus, com grande compaixão por aquela mulher, amém? Ele falou para ela: irmãos, isso aqui é tremendo. Porque enquanto eu estava estudando isso e lendo, eu ficava imaginando toda essa situação. Toda essa situação que a mulher estava passando, o desespero dela, a agonia. E eu imaginei esse encontro. Foi por isso que eu procurei aquele vídeo ali para eu poder ver. Porque antes do vídeo eu já estava imaginando, amém? Porque você está lendo o relato, você não está vendo, você tem que imaginar. E eu ficava imaginando. Depois eu procurei o vídeo, eu achei o vídeo legal. Mas não foi como eu estava imaginando. Amém? Porque quando você começa a ver todo esse plano de fundo, creio que tenha sido algo assim ainda mais tremendo para aquela mulher. Quando ela viu essa situação, quando ela viu o filho sendo ressuscitado. Amém? Então, o que eu quero que você perceba, irmãos,
que você pode estar chorando, você pode estar numa agonia, você pode estar com falta de fé, você pode estar desesperado, você pode estar numa situação que ninguém entende, que ninguém acompanha, ninguém nunca vai conseguir entender. Mas a palavra diz em Salmo que Ele coloca em outro todas as suas lágrimas, que Ele colhe todas as suas lágrimas, porque Ele está junto de você. Quando você começa a chorar, Ele está olhando bem nos seus olhos, assim como Ele fez com a viúva de Naim. Ele está perto de você. Então, irmãos, toda vez que você se sentir sozinho, se sentir sozinha, se sentir mal, lembre-se, Jesus está olhando diretamente nos seus olhos. Amém, irmãos? E outra coisa que eu vejo aqui, Jesus não temeu aquela situação. Sem temer a impureza do ritual, Ele tocou o caixão e todos da procissão pararam. Depois ordenou: jovem, a ti te digo, levanta-te. Amém? Por quê, irmãos? A tradição dele, ninguém podia tocar no morto. A tradição dele. E Jesus não tem medo de nada. Nada para Jesus. Diante da inspiração do Espírito Santo, ele faz qualquer coisa. Amém? Então, não importa o quão difícil, não pode isso, não pode aquilo, irmãos. Jesus, quando Ele chega, Ele resolve e pronto. Amém? Quando Ele chega, Ele resolve. Porque essa é a missão dEle. Glória a Deus. O último ponto número 7, de coisas que eu vejo aqui, é que Ele conhece o coração de cada um. Ele conhece o coração de cada um. Irmãos, a palavra diz que de Deus não se zomba, que nós não conseguimos enganar Deus. Deus, Ele é a graça de Deus, ela está disponível a todos, ela ama a todos, e ela está aí, liberada para todos. Amém? Muitos falam para nós que pregamos o Evangelho da Graça, mas isso é muito fácil. Os outros podem usar a graça de Deus do jeito que quiser e cair na libertinagem, irmãos. Ele conhece o coração de cada um. A graça dele está liberada para todos. Quem quiser usar dele, usar da graça, vai usar. Vai usar. De forma, vamos dizer assim, leviana, sem medir as consequências, vai fazer do jeito que ele quiser. Mas Deus conhece o coração dele. E ele vai sofrer as consequências. Eu não tenho que me preocupar com isso. Mas uma coisa que é muito importante é que Deus conhece o coração de cada um. Então, não adianta nós queremos enganar os outros, enganar as pessoas. Deus conhece o coração de cada um. Amém, irmãos? Por mais inspirador que seja esse acontecimento, ele deve ser muito mais que uma história interessante da Bíblia para nós. Amém? Por quê, irmãos? Porque ela confirma, essa história, indiscutivelmente, que Jesus conhecia aquela viúva pobre, esquecida e carente. Amém? Jesus conhecia, Jesus sabia quem ela era, Jesus conhecia o coração dela, Jesus sabia a situação que ela estava enfrentando. E é justamente quando nos sentimos esquecidos ou desprezados que devemos lembrar que Jesus foi ajudar a viúva exatamente em seu momento de maior necessidade. Amém? E Ele, irmãos, virá nos auxiliar também. Por quê? Porque Ele conhece o seu coração. E foi neste momento, irmãos, estudando essas coisas, diante de lágrimas, que eu escutava o Espírito Santo falar para mim: eu conheço o seu coração. Eu conheço o seu coração. Sabe, irmãos, porque tem momentos que é de um lado pressão e ao mesmo tempo o diabo jogando pensamentos, jogando um monte de coisa. Você não precisa passar por isso. Volta para Macaé, rapaz. Lá você tem emprego certo. Irmãos, uma série de coisas. E Senhor, o Senhor sabe o meu coração. Eu larguei tudo para vir para cá.
Eu não tinha que ter saído do emprego. Aliás, eu não precisava ter saído do emprego. Eu não fui mandado embora. Eu pedi para sair, para voltar para o Rio, diante de uma direção que o Senhor me deu. O Senhor falou no meu coração. Eu estou aqui para fazer a tua obra. Por quê, Senhor? E o Espírito Santo falava para mim: o Senhor conhece o teu coração. Amém, irmãos? Uma segunda lição, irmãos, que nós podemos tirar aqui nesse ponto ainda, é aprender que o Salvador, Ele importa, Ele se importa de ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. E foi isso que o Senhor estava falando no meu coração. Que às vezes, irmãos, diante de uma situação tão terrível que nós estamos passando, diante de questionamentos, diante de situações, nós não entendemos, irmãos. Mas, quando você recebe algo de Deus, quando você passa por situações, quando você enfrenta situações, como é uma palavra que o Papa Marçal usa sempre, e fala que o seu bloqueio, o seu trauma, a dificuldade que você passou, tem com total ligação com o seu propósito. E às vezes nós estamos passando por uma situação tão terrível, uma dificuldade tão grande, e a gente não sabe o que está acontecendo. Por quê? Por que eu estou passando por isso, irmãos? Talvez se fosse o questionamento da viúva: por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? E a palavra diz que depois da ressurreição, todo aquele vilarejo reconheceu que ele é o profeta vivo de Deus. Então, irmãos, além do milagre vir trazer algo extraordinário na sua vida, na sua casa, vai ser algo que vai abençoar muitas vidas. Amém? Vai abençoar muitas vidas. E Deus conhece o seu coração. Amém? Não importa o quão difícil esteja a situação, ou você acha que não vai conseguir aguentar, Ele está te vendo. E Ele vai te levar a lugares altos. Amém, queridos? E outra coisa, irmãos, muitos no nosso círculo de amizade, de irmãos, ou até mesmo na igreja, em constantes momentos vão se sentir desanimados, vão se sentir para baixo, e vai ser as tuas experiências, vai ser o que você viveu com o Senhor que vai animar as pessoas. Amém, queridos? E nesse momento aqui, irmãos, Deus me trouxe muitas lições. Eu não sei se estou conseguindo comunicar a vocês o que Deus falou no meu coração. Estou assistindo vocês tão para baixo, vocês estão muito cansados. Eu também estou bastante. Vou conversar com vocês, mas Deus me trouxe muitas lições aqui. E uma das lições que Ele me trouxe aqui foi da importância que Jesus fala, que a palavra fala, Paulo fala, que quando nós estamos juntos, nós temos que estarmos juntos para nos admoestar a fé, a incentivar uma outra fé. E sabe o que eu vejo, irmãos? Muitas vezes quando nós estamos juntos, nós falamos de tudo, menos da palavra, menos da fé, menos das experiências que nós estamos tendo com Deus. A gente fala do governo, a gente fala do problema, a gente fala da dificuldade que eu estou enfrentando no trabalho, da dificuldade com o patrão, dificuldade em casa, e fala de um e fala de outro, mas admoestar a fé, compartilhar um dom, compartilhar uma bênção, compartilhar uma experiência, nós não fazemos. Talvez não tenhamos noção da importância disso, ou talvez não tenhamos vivendo, ou não estejamos vivendo nenhuma experiência com Deus para poder compartilhar. Amém? O presidente Spencer Kimball já viveu há muitos anos atrás, ele é de 1895 a 1985. Ele disse uma palavra que Deus está atento a nós e preocupa-se conosco. Contudo, é por meio de outras pessoas que Ele costuma atender às nossas necessidades. Amém? Irmãos, é através de você que Deus vai atender a necessidade de outras pessoas. Amém? O diabo está fazendo uma arruaça no mundo. Por quê? Porque os bons estão calados. Os maus estão na internet constantemente falando besteira, causando uma arruaça, influenciando jovens, influenciando crianças, influenciando todo mundo para o mal, para o pecado, para a pornografia, para o sexo ilícito, para as drogas. Por
Por quê? Porque os bons estão calados. Porque os bons têm vergonha. Porque os bons não compartilham o que Deus está falando, o que Deus está fazendo. Irmãos, as tuas experiências, o que você viveu, ninguém viveu. O que você passou na vida, ninguém passou. E existe um mundo lá fora, existem pessoas lá fora, precisando que você compartilhe as suas experiências, para que ela tenha as suas necessidades supridas, para que elas sejam alcançadas. Nós precisamos compartilhar os dons que Deus colocou em nós. Conclusão, irmãos. Para mim, de todos os milagres de Jesus durante o tempo em que ele passou na terra, poucos são tão tremendos e compassivos quanto sua ministração a essa viúva de Naim. Isso nos mostra, irmãos, que somos importantes para ele e que jamais se esquecerá de nós. Não podemos nos esquecer disso. Irmãos, eu sei que essas frases aqui já estão batidas, parece até clichê. Todo mundo fala isso. Irmãos, pode ser. Mas quando você tem uma experiência sozinho com o Senhor e você vê essa realidade tão nítida diante de você, tudo muda. Amém? E, infelizmente, em vários momentos, o diabo, ele vai colocar coisas na sua mente que o que mais parece é que Deus não está te vendo. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, para a gente encerrar. Eu creio que o Espírito Santo tenha falado com você, tenha tocado você. Pelo menos alguma coisa comunicou ao seu coração. Feche seus olhos, se você puder, em nome de Jesus, a gente poder encerrar esse momento. Eu quero te fazer umas perguntas nesse momento. Talvez você nem veja a importância disso, mas eu quero que você aprenda algo. As perguntas têm o poder de tirar de você o que você não sabe que tem. Por isso que é tão importante você sempre estar fazendo perguntas para você mesmo, porque existem coisas dentro de você e de mim que a gente não sabe que tem. E às vezes, em alguns momentos, você até se espanta. Gente, por que eu fiz isso? Por que eu tive essa reação? Gente, por que eu falei isso? Porque você não se conhece. E existem coisas dentro de você que você não sabe que tem. E principalmente coisas que impedem que você viva o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, eu quero fazer a primeira pergunta para você nessa noite. Você tem acreditado, seus olhos fechados em nome de Jesus, e confiado no cuidado de Deus por você? Você tem acreditado e confiado? Ou você muitas vezes coloca os pés pelas mãos, tenta resolver do seu próprio jeito? Amém? Deus falou muito comigo com relação à situação financeira, com esse estudo, irmãos. Eu não entrei a fundo na parte financeira, porque não é. Nós estamos tirando a quinta-feira para isso. E através da quinta-feira o Senhor me deu essa inspiração. Quinta-feira você vai tratar sobre isso, que foi as coisas que Deus me ensinou estudando essa mulher, estudando essa vida dessa mulher. Mas quantas vezes na vida financeira você tem confiado e acreditado no cuidado de Deus? Quantas vezes você meteu os pés pelas mãos? Você tomou atitudes que você não deveria ter tomado. Por quê? Porque a gente não está fazendo o que diz a palavra: lançar os cuidados, lançar os seus cuidados, as suas preocupações diante de Deus. Amém? Segunda pergunta: ele já fez tudo o que tinha que fazer por você.
Você está fazendo a sua parte? Irmãos, Jesus já liberou todos os milagres. Todo milagre que você precisa, Ele já fez. Assim como todo o esforço que Ele fez para poder curar aquela mulher, Ele já fez todo o esforço para curar você, para realizar o milagre na sua casa, para realizar o milagre na sua família, para realizar o milagre que você precisa, que Ele quer. Mas a pergunta do Espírito Santo para você nessa noite é: você está fazendo a sua parte? Talvez o seu pai, a sua mãe não se salvou até hoje porque você não está fazendo a sua parte. Talvez o seu irmão, a sua irmã até hoje não se rendeu ao Senhor Jesus porque você não está fazendo a sua parte. Talvez a sua vida financeira não mudou ainda porque você não está fazendo a sua parte. Amém? Terceira pergunta: como está o seu coração? Como está o seu emocional? Ele é um Deus de milagres, faz caminho no deserto, realiza o impossível. Ele sabe o que é ser desprezado. Ele sabe o que é ter o seu emocional triturado, ter o seu emocional esticado ao máximo. Ele sabe o que é ser desprezado. Ele sabe tudo isso, irmãos. Como é que está o seu coração? Como está o seu emocional? Ah, o meu coração está em frangalhos. Eu passei por tantas situações. Eu quero te deixar claro hoje que a viúva de Naim estava também numa situação emocional terrível, mas Jesus entrou no milagre. Aleluia. Amém? Como está a sua vida espiritual? Uma outra pergunta. Como está a sua vida espiritual? Nós vemos que essa mulher, ela estava passando por uma maldição espiritual, ou crenças de maldição espiritual. Irmãos, tudo que você crê, você atrai, você chama para você. Uma crença errada na vida espiritual vai te levar a experimentar coisas que Deus não quer que você experimente. Como está a sua vida espiritual? Talvez tenha uma maldição espiritual na sua vida e você não sabe. Talvez há um demônio em alguma área da sua vida que você não sabe. Amém? Às vezes a gente acha que não sou crente, agora não tem mais, será? Talvez possa ter um demônio na sua família, talvez possa ter um demônio na sua vida financeira, talvez possa ter um demônio perturbando o seu filho, perturbando a sua filha, e você não sabe. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida financeira? Você está vivendo o que Deus planejou para você? Às vezes a gente acha que a nossa vida financeira está maravilhosa. Não tenho dívida, eu tenho a minha casa, eu faço o que eu tenho. Mas, irmãos, o que Deus tem me mostrado nesses dias, estudando isso, é o seguinte: se eu não estou vivendo o que Deus quer que eu viva, a minha vida financeira não está boa. Sabe por quê? Porque a sua vida financeira pode estar arrumada porque você está fazendo do seu jeito, você está fazendo com as suas próprias mãos. Deus está falando para você: tudo é meu e eu quero administrar para você. Amém? Talvez você é uma das pessoas que acha que Deus está demorando. Deus já devia fazer logo. Deus já devia ter feito, na verdade. Se questione: será que esse pensamento vem sobre você? Deus faz logo, resolve logo, traz logo esse avivamento, resolve logo essa situação na minha casa, muda logo a minha mãe, muda logo meu pai, muda logo meu marido, acaba logo com isso. Ao invés de falar: Senhor, o que eu tenho que aprender no meio dessa situação? O que eu tenho que aprender? A última pergunta que eu quero te fazer: a palavra diz que Deus conhece o coração. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Porque a palavra diz claramente que onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Amém, querido?
E se o seu coração não estiver capturado por Deus, para fazer a vontade de Deus, para viver para Ele, você nunca vai entrar nos planos de Deus na sua vida. Porque o seu coração não vai deixar. Você nunca vai entrar nos propósitos de Deus para a sua vida. Então, irmãos, o que faz você chorar? O que emociona você? O que captura o seu coração? O que faz o seu coração acelerar? Aí está o seu coração. Não está em Deus. E Deus conhece o seu coração. O Senhor viu a dor e a condição daquela mulher, porque ela estava desesperada. E é nesse momento, irmãos, que rasgamos tudo diante de Deus. É neste momento que nós não ligamos para nada, que nós não estamos nem aí para os outros, que nós não estamos nem aí para nada, nem para ninguém, pelo que está acontecendo. Amém, irmãos? Mas enquanto, irmão, dá para empurrar com a barriga, enquanto dá para levar a situação, enquanto não chegamos a esse ponto de total desespero, muitas das vezes nós não podemos colocar para fora o nosso coração e buscar o Senhor como o nosso tudo e nossa única solução. Por que você está falando isso nessa conclusão? Se você falou tanto, né? Parece que eu falei tanto algo para amaciar, para massagear o seu ego, o seu coração. Não, irmãos, eu estou mostrando a realidade espiritual, mas eu estou mostrando a outra realidade espiritual. Sabe por que muitas pessoas não experimentam coisas milagrosas de Deus na sua vida? Porque o seu desejo é muito pueril, o seu desejo por mudança é algo muito rasteiro. Se Deus fizer, tá bom, mas se não fizer, tá bom também. Por quê? Porque muitas das vezes o coração está capturado por outras coisas. Toda vez que Jesus curava alguém, Ele dizia: sua fé te salvou. Então, irmãos, não tem a ver com Ele, tem a ver com você nesse momento. Esse momento de cura, de milagre, de restauração, tem a ver com você. Por que Jesus parou tudo que Ele estava fazendo e viajou esse período, 50 quilômetros a pé, de um dia para o outro, para poder ir até a mulher? Porque o coração dela capturou o coração de Deus. Porque o desespero dela capturou o coração de Deus. É o que nós temos falado esses dias. Cadê o nosso desejo? O nosso rasgar de alma? A palavra diz, nós temos tanto lido isso segunda-feira, que Ana, quando estava lá no seu desespero, largada no chão do templo, chorando, desesperada, irmãos, ela estava numa situação tão terrível, tão deplorável, que Eli achou que ela estava bêbada. Amém? Mas muitas vezes nós estamos diante do Senhor, querendo receber algo de Deus, precisando receber algo de Deus, mas está preocupado com a nossa reputação. Se eu orar alto, as pessoas vão ouvir, as pessoas vão... Não, irmãos, quando você está amargurado de alma, desesperado, você rasga o seu coração diante de Deus e você fala: Senhor, eu preciso. Irmãos, isso é fé. Isso é fé. Fé é quando você toma uma atitude, porque você reconhece que só Ele pode mudar a sua situação. Só Ele pode mudar a sua vida. Só Ele pode transformar o que você está vivendo. Amém? Só Ele pode mudar a situação que você está passando. Então, nesse momento, que você fale com o Senhor. Amém? Porque, queridos, o Espírito Santo fala, mas Ele dá depois um período para que você possa responder a Ele. Então, esse momento de você responder ao Espírito Santo, esse é o momento de você responder aquilo que Ele está falando no seu coração. Aí Ele falou com você: Adriano, falou, mas qual é a sua resposta diante disso? Esse é o momento de você abrir a sua boca e responder a Ele. Responder a Ele.